Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. Bom, no episódio anterior nós conversamos sobre o desapego e eu queria te dizer que esse episódio, particularmente para mim, teve muita importância. E aí então eu decidi hoje conversar com você sobre um assunto que segue nessa linha do desapego, que tem relação com o desapego, que é sobre mudanças. Quantas vezes não dizemos a nós mesmos que precisamos mudar? Sabe, aquele instante que você se olha e diz para você mesmo, eu preciso mudar, que você reconhece que precisa mudar. Ou então, naquela afirmação que soa como uma promessa, eu vou mudar, eu vou mudar. Mas as questões são, mudamos quando, por quê e por quem? Antes de enfrentar o processo e as etapas da mudança, nós precisamos entender e identificar as razões que nos despertam e exigem de nós tais mudanças. Mudamos por nós mesmos ou mudamos pelos outros? Mudamos porque queremos de fato o melhor para nós ou porque alguém exige de nós uma pessoa que de repente não tem nada a ver com quem nós somos de verdade? Queremos mudar para obtermos paz ou apenas para viver na tortura de ser alguém que não somos, alguém que os outros querem que sejamos? Então, qual é a origem real da mudança? Eu vou te dizer que, em primeiro lugar, é fundamental que a mudança ocorra por você, tá? Que isso fique claro para que você não sofra decepções se eventualmente você achar que precisa mudar por causa dos outros. Sabe por quê? Porque nunca seremos bons o bastante para todos. Jesus não agradou a todos. Por que nós agradaríamos? Então, se a mudança significar ser alguém diferente do que somos, ou se ela ocorrer por causa do desejo dos outros, então ela não é uma mudança real. É uma utopia, é você querendo enganar não apenas aos outros, mas principalmente a si mesmo. Mudar não é fácil. Eu sei e você deve saber também. Uma coisa é o querer e a outra é realizar. Muitas vezes queremos e desejamos mudar, mas não nos sentimos fortes o suficiente ou então não sabemos por onde começar. Mas eu te digo que lá no fundo nós sabemos por onde e como. A única questão é reconhecer, é aceitar e de fato começar. Então, por onde começar? Você certamente já ouviu aquele dizer que a maior mudança deve ocorrer de dentro para fora, né? Então, eu vou falar um pouco sobre ela para que você entenda essa orientação e saiba como começar. Eu vou começar, inclusive, contando uma experiência que eu tive para usar aqui como exemplo. Há muitos anos, eu passei por um processo de separação. Então, eu decidi que eu precisava mudar. Eu queria ser uma pessoa nova, viver uma vida nova, uma vida diferente. Eu queria ser alguém que até então eu não havia sido. Aí eu corri para um salão e pedi para o cabeleireiro pintar o meu cabelo. Eu mudei do preto para o vermelho. Eu nem sei por que o vermelho, mas foi a cor que eu escolhi para representar a minha mudança. No final, o resultado foi uma tragédia. O meu cabelo ficou horrível. E eu me senti horrível. Eu mal conseguia me olhar no espelho. Eu parecia um palito de fósforo ambulante. Eu tive uma crise de choro. Eu quase entrei em depressão. E aí no dia seguinte estava eu lá no salão pedindo o meu cabelo de volta.
E, claro, o profissional disse que não podia mexer, senão eu ia ficar careca. Que eu precisaria aguardar um tempo para ir mudando aos poucos. Olha que pessoa sábia. Num processo de restauração. Ou seja, da mudança, eu passei para o processo de restauração. E sabe o que eu aprendi? Justamente que a única mudança pela qual eu precisava passar era interior. Era de dentro para fora. Não adiantava nada eu tentar me mostrar alguém diferente por fora, se por dentro eu continuava a mesma, carregando as minhas dores e tristezas. Não adiantava eu querer me mostrar diferente se eu apenas tentava apagar os vestígios de uma vida que eu também tentava me desligar de forma abrupta, mas que ainda me mantinha presa aos sentimentos, às lembranças e aos valores antigos. E olha, não havia nada ali que me impedia para uma nova vida. A solução era muito mais simples do que eu pensava. Era apenas seguir em frente. Simples. Mas, sabe, a gente acha que mudar é isso. A gente acha que mudar é ser uma pessoa totalmente diferente daquela que já é. Que mudar é ser alguém que não somos, que nunca fomos. E não é isso. Eu tenho dito, e eu acabei de te mostrar, que ninguém se torna uma nova pessoa. Você não apaga uma pessoa para criar outra. Você pode revelar uma nova versão, melhorada ou não, daquela pessoa que você é e sempre será. Trabalhar alguns pontos aqui, ajustar outros ali, mas sendo quem você essencialmente é, entende? É uma reforma interior. Não dá para mudar a sua identidade. Então, mudar de dentro para fora significa acertar as suas próprias contas contigo mesmo e encontrar a sua paz para seguir em frente da forma como você quer. Mudar de dentro para fora é uma lição que só se aprende quando se pratica, por exemplo, a outra lição que é o desapego. Quando conseguimos expulsar de dentro de nós o que nos escravizava em função de conceitos e de preconceitos também, e que nos tirava a liberdade de buscar uma nova vida. Entenda que nada e nem ninguém pode determinar a sua mudança, porque quem a determina é somente e apenas você. Afinal, somos nós os autores da nossa história, não é isso? Eu vou te dizer que quando pensamos em mudança, normalmente achamos assim que as pessoas, ou melhor, que o mundo precisa mudar. Está tudo errado, estão todos errados. Eu mesma, assim como a maioria, sempre quis que o mundo e as pessoas mudassem porque não pensavam e não agiam como eu. Porque, claro, queremos um mundo perfeito e talvez com pessoas perfeitas também. E, se possível, a nossa imagem e semelhança. E graças a Deus que não temos esse poder. Porque mudar as pessoas nos parece muito melhor e mais fácil do que mudar a nós mesmos, não é? É como se apenas os outros tivessem falhas e defeitos e por essa razão os responsabilizamos e os culpamos por fazerem do nosso mundo um lugar ruim para nós. Como se o mundo fosse feito apenas para nós. Apenas para nós e para ninguém mais. Mas a pergunta é: e onde nos encaixamos nisso? Qual é a nossa participação, contribuição ou responsabilidade, já que tanto queremos um mundo melhor? Pois é, se já sabemos a importância da mudança de dentro para fora, para que o nosso próprio mundo faça sentido, como fazer então? Vou te dizer, primeiro é preciso identificar a sua necessidade da mudança, lembrando que é importante você saber se ela é
por você ou pelos outros. Segundo, você precisa identificar os pontos principais a serem mudados, tendo a consciência de que não se muda a pessoa, e sim que se corrige pontos nessa pessoa que não são mais adequados, digamos assim. É a tal da reforma. Esquece essa baboseira de que quando decidimos mudar, a transição é suave e fácil, como se fôssemos dormir uma pessoa e num passe de mágica acordamos outra, sendo uma nova pessoa. É mentira, isso não existe. Entenda que mudança é ir melhorando partes de nós, evoluindo em ações, sofrendo o processo do amadurecimento e trabalhando numa constante construção. Dá trabalho. Portanto, é necessário identificar quais são esses pontos que precisam ser modificados ou melhorados. Aí, finalmente, você começa a cuidar dessa mudança para que ela deixe de ser apenas uma promessa ou um desejo e se torne de fato, ou melhor, te torne de fato, na pessoa que você deseja ser, ou que pelo menos ela te aproxime dessa pessoa que você quer ser. Lembra daquele poema que eu já te citei, do Edson Marques, o Mude? Que diz: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Estou aqui falando sobre ele novamente, primeiro porque, para mim, ele funciona como uma bússola quando se pensa nas formas de mudanças. Segundo, porque para mim também, ele funcionou por um bom tempo como um mantra na minha vida, me lembrando que muito mais importante que o tempo da minha mudança era o objetivo dela, ou seja, a minha direção. Porque mudar é muito difícil. Você precisa saber e entender isso, é muito difícil. Mudar é uma luta solitária. É um embate entre você e os seus antigos conceitos, entre você e os seus velhos hábitos. Uma dificuldade e o medo para enfrentar o novo, o medo de se arriscar. Por isso que o desapego entra nesse processo como um exercício importante, te ensinando a se desfazer de tudo que te limita e te impede de se renovar. As mudanças não ocorrem e nem aparecem do dia para a noite. Às vezes elas são quase que imperceptíveis aos olhos dos outros, mas nós somos tão imediatistas que nós queremos que elas apareçam e se manifestem de imediato. E muitas vezes apenas pela necessidade do reconhecimento dos outros, porque achamos que a mudança será válida apenas se os outros reconhecerem e a enxergarem. E aí está o maior engano. Por isso perdemos o foco na direção, que é o objetivo da mudança, e nos preocupamos com a velocidade, entende? Direção e foco, é disso que precisamos. O nosso processo de evolução está ligado ao desapego e às mudanças, porque a vida exige também uma renovação constante de conhecimentos e aprendizados. Ela nos pede sabedoria nas escolhas, nas tomadas de decisões. Senão, como vamos evoluir nesta vida? Tem uma passagem em um dos livros do Paulo Coelho que me remete muito a essa questão das escolhas. E diz o seguinte: todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar toda a nossa existência. E quando eu li isso, imediatamente eu me lembrei daquele filme do Jim Carrey, sabe? O Sim, Senhor. Você já assistiu?
Aquele filme que conta a história de um cara que era super pessimista e que vivia dizendo não para tudo porque ele tinha muito medo de se arriscar na vida. E aí ele acabava perdendo muitas oportunidades. E um dia ele foi parar num seminário de autoajuda e ele foi desafiado a dizer sim para todas as oportunidades que surgissem na vida dele. E era uma lição para ele justamente aprender através do sim as gratificações e as recompensas da vida. E era uma forma também dele encarar a própria vida de uma forma mais positiva e aprender a estar receptiva aos convites, às experiências e às oportunidades. Então, através desse exercício, ele começou a viver experiências maravilhosas e transformadoras na vida dele. Claro que, por ser um filme, algumas coisas ali são exageradas, né? Mas o que eu quero te dizer é que eu acredito muito nessa possibilidade. E acredito também no que o Paulo Coelho escreveu quando ele diz que um sim ou um não pode mudar a nossa vida. Porque tem a ver com escolhas, entre tantas outras coisas. E porque também somos confrontados diariamente, o tempo todo, eu diria, por escolhas e decisões, pelas possibilidades de mudanças através da permissão, dizendo um sim, ou pela recusa, através do não. Podemos perder oportunidades por medo de nos arriscarmos e, consequentemente, de sofrermos decepções, que normalmente são causadas pelo excesso de expectativas que depositamos nos outros, ou seja, sempre o outro, de alguma forma, assumindo um papel importante na nossa vida. E eu quero falar sobre isso com você numa outra oportunidade, tá? Então, dizemos não para algo que talvez promovesse uma grande e significativa mudança na nossa vida. E como sabemos, por causa do medo, aquele que nos paralisa e nos limita, lembra dele? Então, deixamos de experimentar o novo e também de obter novos aprendizados. E olha, eu não estou aqui dizendo que devemos, a partir de agora, dizer sim para tudo, de forma irresponsável ou compulsiva. Ninguém vai, pelo amor de Deus, pular de uma ponte porque o outro pediu, tá? Eu espero que o bom senso ainda vale para alguma coisa. Eu estou aqui falando sobre um exercício interessante que nos permite observar o significado dos sims sobre outro ponto de vista, podendo inclusive nos trazer oportunidades reais para a vida. Ou seja, isso é um convite para que você não se limite em definições ou conceitos que te impeçam de dizer sim para algo que possa agregar valores para você e para a sua vida. A escolha é apenas nossa. Mudar e nos permitir novas experiências e aprendizados, ou nos encolher por causa do medo de se arriscar. Cabe apenas a nós a iniciativa de mudar. Cabe apenas a nós a realização da mudança, mesmo que ela seja pequena. Pequenas mudanças podem representar grandes feitos. Pense nisso. Então, se você deseja mudar algo, comece investigando dentro de si tudo que você julga não te pertencer mais e que também não está mais de acordo com a sua nova visão ou com o modo como você quer conduzir a sua vida a partir de agora. E vai corrigindo isso, mudando aos poucos de uma forma consciente. Promova as suas mudanças de forma tranquila e cautelosa. Não é porque você decidiu mudar que precisa sair se atropelando e tropeçando no desespero para que as suas mudanças logo apareçam e os outros reconheçam a sua mudança. Esqueça os outros neste processo e pense em você. Lembre-se, direção e não velocidade. De dentro para fora e não de fora para dentro, ok? Eu quero aproveitar esse tema para enviar uma mensagem a uma colega.
Ela me disse recentemente que acha difícil mudar. Ela admite, inclusive, a necessidade de mudar, mas ainda assim ela acha difícil, muito difícil. Minha linda, se você estiver me escutando, você saberá que é para você que eu estou dizendo isso. Tudo é possível quando determinamos, porque o comando é nosso, está em nós. Tudo é possível quando aprendemos nos colocar em prioridade, considerando as nossas necessidades. Tudo é possível quando deixamos de enxergar a vida como um laboratório de experiências e entendemos que ela é a nossa maior bênção e que dessa forma devemos honrar e fazer valer cada precioso minuto que vivemos. Então, se a mudança nos direcionar para um caminho melhor, por que não? Qual o medo? Lembre-se da importância do desapego. Desapegue de tudo que não te agrega valor e que não te ajuda mais a crescer e nem a construir. E olha, enquanto eu estou aqui conversando com você, desenvolvendo essa pauta, uma amiga querida me enviou uma mensagem, sem saber de nada, uma mensagem inclusive que se encaixa com perfeição nisso tudo e que também serve para essa colega que está resistente ou apenas paralisada pelo medo na sua mudança. A mensagem diz o seguinte: que o meu querer por mudança seja maior que o meu medo de mudar. Ou seja, o seu querer tem que vencer esse seu medo, entendeu? Não é maravilhoso? Principalmente quando comprovamos aquilo que nós já falamos sobre campo vibracional, sobre a lei da atração. Não estamos conectados mesmo através da energia? Então, Silvinha, sua linda, obrigada por essa mensagem e por essa conexão da vida, como você sabiamente me escreveu. Sim, estamos conectadas nesta frequência do bem e das boas ações. Obrigada por essa valiosa contribuição. Deus te abençoe. Então, o que eu tenho a dizer é que mudar, mesmo sendo difícil, é preciso. Faz parte desse processo de reciclagem pelo qual todos nós devemos passar. Porque mudar significa colocar-se em movimento, movimentando principalmente a vida, estando atento a tudo o que nos cerca, corrigindo, refazendo, redirecionando e também ressignificando. Mudar exige muitas ações, exercícios e principalmente exige força. Inclusive força de vontade para realizar por si mesmo e não pelos outros, sendo capaz de enfrentar os seus demônios, os seus fantasmas nessa luta solitária. Mudar é saber enfrentar os seus medos e decretar a sua liberdade para ser quem você deseja ser. Mas lembre-se e nunca se esqueça, a mudança deve ocorrer por você e não pelos outros. Senão, ela deixará de ser importante para você e será apenas e mais uma das muitas tarefas que você realiza pelos outros, a pedido dos outros ou amando dos outros. E isso é frustrante, sabe? Quando você vive apenas para agradar aos outros e não a si mesmo. Não permita isso, tá? Eu vou encerrar com uma citação da Marta Medeiros, do livro dela Montanha Russa, que fecha essa nossa reflexão com chave de ouro e que diz o seguinte: desaprender para aprender, deletar para escrever em cima. Houve um tempo em que eu pensava que para isso seria preciso nascer de novo. Mas hoje sei que dá para renascer várias vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. Então, meu amigo, minha amiga, desaprenda e aprenda de novo. Desaprenda esse medo de mudar
e mude quantas vezes você precisar. Mude quantas vezes você quiser, ok? Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo pelo carinho, apoio e pelos preciosos minutos que você me concede nestas reflexões. Eu quero te dizer que toda essa nossa conversa foi para que no final você saiba que o importante é que você se permita mudar, que você receba a mudança como oportunidade e não como um sacrifício a ser realizado em prol da humanidade. Diga um sim gigante e poderoso para você e para a sua vida. Esteja receptivo aos convites e às oportunidades e não tenha medo, porque já sabemos que esse carinha só quer nos intimidar e nos limitar. Caminhe para frente, cuidando da direção, sem se importar com a velocidade ou com o tempo. Tudo que a vida precisa é de ação e movimento, porque a vida é dinâmica, porque a vida é movimento. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando o seu eu interior, desejando a paz, o amor e muito equilíbrio na sua vida. Namastê.